Jesus havia desencarnado. Estava um clima saudoso. Os apóstolos, os seguidores do Cristo estavam perdidos. Porque o Cristo se foi. E como é que fica a boa nova? Será que tudo acabou? E eles estavam muito angustiados, muito tristes, saudosos. Só que aconteceu uma coisa muito especial naquele dia. Os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Vocês já ouviram isso em muitas religiões, não é? A pessoa vai orar, fazer uma prece, fala em outras línguas. E aí aquilo assustou a multidão. Alguns começaram com a zombaria. Mas espíritos superiores, inclusive o próprio Cristo, enviou uma mensagem através de Pedro, colocando ali naquele dia, para todos, de forma transparente, o fenômeno da mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é essa capacidade do médium poder, através dele, ser instrumento de comunicação com o plano espiritual. No livro dos médiuns diz: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. É uma faculdade inerente ao homem. Ou seja, nós temos uma glândula, que é a glândula pineal, todos nós temos, e essa glândula funciona como uma antena extrafísica, que nos possibilita sentirmos a presença de espíritos. Alguns escutam, alguns escrevem, que foi o caso de Chico Xavier, vocês lembram? Então, a mediunidade, ela não é um fenômeno, como muitos pregam, um fenômeno da sombra. É um fenômeno natural. Jesus e Deus permitem a mediunidade na Terra para que esse intercâmbio com o mundo espiritual possa ser instrumento de educação para o espírito. Quantas mensagens nós recebemos através da mediunidade de Chico Xavier? E tantos outros médiums, como Ivone do Amaral, tantas psicografias lindas, fazendo a humanidade evoluir mais rapidamente, aprender mais rapidamente, porque lá no plano espiritual existem espíritos mais evoluídos que nos ensinam através das mensagens mediúnicas. Agora, a mediunidade é uma coisa séria. O médium, que é esse instrumento, que é essa ponte, que é esse canal, é um trabalhador. Precisa do vigiar e orar. Precisa estudar. Precisa entender o que é a mediunidade. Não pode utilizar esse instrumento de uma forma empírica. Ele precisa aprofundar. Ele precisa entender este fenômeno. Todos nós somos médiums, porém alguns têm mediunidade mais ostensiva. Então, às vezes a gente vê até aqui no PSIS, né, algum fenômeno mediúnico. Não é para a gente se assustar. É um fenômeno natural. Repito, todos nós temos. Porém, alguns vêm com a tarefa do trabalho. E o médium é um santo? Não. É até um grande devedor. Porque ele veio reparar os seus equívocos de vidas transatas, de vidas passadas, através do serviço, doação da mediunidade. Então, o médium, eu sempre digo que é como se fosse o enfermeiro do além, um socorrista, que não faz nada se não tiver a ajuda dos benfeitores. Então, não vamos aclamar o médium.
Não vamos transformar a mediunidade num efeito sobrenatural. Não é sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que a gente não entende e não se explica, mas a mediunidade se explica. E uma coisa importante é: tenham cuidado com seus pensamentos. Todos nós não somos médiuns. Então, se você tiver com um pensamento destrutivo, ou com a mágoa, ou com a vingança, você não tem uma antenazinha, que é a glândula pineal. Essa antenazinha vai sintonizar com espíritos daquela mesma natureza. Então, o que aconteceu com os apóstolos foi que eles falaram em várias línguas, que é um fenômeno mediúnico, para deixar claro esse intercâmbio, que não é desaprovado por Deus, como muitos falam, mas tem que ser feito de uma forma de respeito, seriedade e com estudo. A partir do fenômeno mediúnico que aconteceu na comemoração de Pentecostes, os apóstolos que estavam com medo, que estavam com receio de pregar o cristianismo, consolidaram o cristianismo, foram avante. Aquele fenômeno foi necessário para eles terem a certeza que ninguém faz nada sozinho. Quem diz que faz alguma coisa só é desconhecedor da equipe espiritual enorme que nos ajuda, que nos auxilia. Então, que a gente tenha pensamentos no bem, na luz e na paz, pensamentos de benevolência para atrairmos os benfeitores da luz, e não os espíritos que ainda não conhecem a luz e que vão nos trazer enfermidades. Inclusive, a obsessão é justamente essa enfermidade. Vocês entendem isso? Ficou claro isso para vocês? Então, cuidado. Por isso que Jesus disse, vigiar e orar. É vigiar e orar o outro? É vigiar e orar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque todos nós somos médicos. Essa é a mensagem de hoje. E aí tem vários tipos de mediunidade. O de efeito físico, o de efeito inteligente, que são os intuitivos, os audientes, aqueles que fazem as psicografias, que são os psicofônicos, os videntes, que conseguem ver os espíritos, mas tudo e vários outros tipos, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa vibração, ter cuidado com a nossa sintonia, porque muitas vezes a gente tem aquela raiva, que às vezes se transforma numa cólera, e aí ela é potencializada, porque irmãos que estão naquela frequência se aproximam de nós. Não esqueçam, nós somos uma antena. Nós sintonizamos como rádio, como a TV. Então, a mediunidade é um fenômeno natural e precisa ser trabalhado por todos nós. Vigiar e orar sempre. Tá certo, gente? Essa é a mensagem de hoje. E nós vamos, o Hermes, que trabalha na mediúnica da casa, ele vai desmistificar um pouquinho o trabalho mediúnico na casa espírita.